Vamos agora analisar o círculo trigonométrico. Este círculo revela-se muito importante para quem está a estudar trigonometria. É um círculo que nos permite ter uma visualização gráfica daquilo que se passa em trigonometria, ver como podemos simplificar expressões trigonométricas com seno, cosseno ou tangente, ver, por exemplo, como poderemos resolver equações. E uma vez que nos dá uma visualização gráfica, é bastante intuitivo e ajuda a perceber alguns conceitos de trigonometria, ok? Bom, é então realmente muito importante, vamos analisar com cuidado e eu vou começar por definir aqui algumas características básicas do círculo trigonométrico, ou seja, são propriedades fixas, acontecem sempre, seja que círculo trigonométrico for, estamos a falar de algo que não varia, ok? Por exemplo, um círculo trigonométrico está dividido por dois eixos perpendiculares entre si, em que o eixo vertical é o eixo dos senos e o eixo horizontal será o eixo dos cossenos, ok? Nós temos então três funções em trigonometria, como já conhecemos, o seno, o cosseno e a tangente, e aqui estarão então no círculo trigonométrico divididos desta forma, eixo vertical dos senos, eixo horizontal dos cossenos. Como podemos ver, o círculo divide, estes eixos, aliás, dividem o círculo em quatro partes iguais. A estas partes chamamos quadrantes. Temos sempre aqui o primeiro quadrante, o segundo deste lado, o terceiro e o quarto quadrante. Lá está, isto é sempre assim, ok? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Algo que também é fixo, que podem admitir como verdadeiro se souberem que estão na presença do círculo trigonométrico, é o raio. O raio do círculo trigonométrico é 1, ok? E isto, às vezes, nos exercícios é importante, porque basta dizer assim no enunciado: a figura abaixo representa o círculo trigonométrico. E depois na figura não tem lá que o raio é 1. Apenas diz no enunciado que é o círculo trigonométrico. Bom, podem imediatamente assumir que o raio é 1, ok? Podem escrever na resposta e dizer: uma vez que estou na presença do círculo trigonométrico, o raio é igual a 1, ponto final, ok? Mas é um dado que está no enunciado, pode estar disfarçado desta maneira, ok? Portanto, círculo trigonométrico, raio igual a 1. Algo que também devem dar importância é o sentido positivo dos ângulos. Os ângulos vão andar neste sentido, sendo este o sentido positivo. É claro que também podemos imaginar ângulos a andarem no sentido contrário. Estamos a andar no sentido negativo, ok? Se aquele é o sentido positivo, o sentido negativo será este. E para além destes eixos do seno e do cosseno que nós visualizamos no círculo, temos também o eixo da tangente. E o eixo da tangente é um eixo aqui paralelo ao eixo dos senos, e que é tangente ao círculo aqui neste ponto, ok? Eu vou tentar aqui representar, de modo a que fique mais ou menos paralelo, ok? Portanto, é paralelo ao eixo dos senos e interseta, e é tangente aqui neste ponto ao círculo. Bom, e eu agora vou apenas mostrar, e esta é apenas uma noção introdutória ao círculo trigonométrico, eu não vou fazer muito mais neste vídeo, vou apenas ver ou explicar como poderemos ver senos, cossenos ou tangentes de ângulos aqui no círculo, ok? Como é que nós vamos visualizar aqui no círculo o seno de um determinado ângulo, o cosseno de um determinado ângulo ou a tangente de um determinado ângulo. Eu vou então tentar fazer a reta tangente aqui mais ou menos paralela ao eixo dos senos, ok? Eu vou-te repetir, mesmo que não pareça, esta reta é então tangente ao eixo dos senos e, peço desculpa, é paralela ao eixo dos senos e é tangente ao círculo aqui neste ponto. Bom, vamos então ver, eu vou marcar aqui um ângulo qualquer, neste momento marco, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, para tentarmos ver o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo. Reparem que eu posso fazer aqui uma divisão desta forma, visualizando aqui triângulos retângulos. E visualizando triângulos retângulos, porquê? Porque se eu chamar este ângulo aqui alfa, nós já sabemos tirar algumas conclusões relativamente ao seno e ao cosseno e até à tangente deste ângulo. Reparem que estou a ver aqui um triângulo retângulo, não é? Eu conheço a hipotenusa, porque eu sei que estou na presença do círculo trigonométrico, neste caso, então o raio é 1. E se o raio é 1, eu tenho então aqui a hipotenusa, que também é um raio, ou seja, também é 1. E posso então dizer, por exemplo, que o seno da alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Não é? Eu vou fazer para este ângulo e depois os outros serão análogos. Portanto, o seno da alfa será
cateto oposto, como nós já conhecemos, sobre hipotenusa. Mas a hipotenusa é 1, ou seja, o seno de alfa ficará igual a cateto oposto. Cateto oposto a dividir por 1, que dá cateto oposto, não é? Quer dizer que este meu cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, é o seno de alfa. Foi o que nós obtivemos, não é? Bom, e é que essa é a mesma realidade. Reparem que o seno de alfa, se nós virmos então aqui no eixo dos senos, que é este, vai coincidir aqui com este valor, que é nada mais nada menos do que o tamanho igual a este cateto oposto. Reparem, nós podemos vê-lo aqui no eixo dos senos, não é? Mas estamos a falar da mesma distância. E, portanto, poderemos assumir o seguinte: para eu ver o seno de um ângulo, o que é que eu faço? Posso intersetar esse ângulo com o círculo e projetar o ponto de interseção na perpendicular sobre o eixo dos senos. E obtenho assim o seno de alfa, ok? Da mesma forma, posso obter o cosseno, como interseto o ângulo com o círculo e projeto o ponto no eixo dos cossenos e obtenho aqui então o valor do cosseno de alfa, ok? Reparem, também poderíamos lembrar as razões trigonométricas que me dizem que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, portanto aqui iria dar mesmo cosseno de alfa, ok? Relativamente à tangente, é só ver onde é que o ângulo vai intersetar o eixo da tangente. Neste caso, intersetar aqui, logo aqui será a tangente de alfa. Reparem que a tangente seria cateto oposto, e agora pensando neste triângulo maior, este aqui, quando estamos a falar da tangente, vamos pensar neste triângulo, e poderemos ver então que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas o cateto adjacente é 1. Reparem que é o raio aqui deste círculo. E, portanto, ficaríamos com o cateto oposto igual a tangente, e, portanto, a tangente é realmente este valor aqui, onde o ângulo interseta o eixo da tangente. Bom, eu vou fazer só mais um ângulo no segundo quadrante, porque a tangente depois tem aqui um pormenor, e para chamar a atenção, então, desse pormenor, vou representar aqui mais um ângulo antes de terminar. Peço desculpa, agora fugiu-me aqui a caneta. Só para falar então aqui deste pormenor, ok? De um pormenor interessante para vermos como é que nós visualizamos a tangente de um ângulo aqui no segundo quadrante. Então reparem, já agora relativamente ao seno e ao cosseno, eu vou ver então o seno. O seno deste ângulo, vou-lhe chamar agora ângulo beta. Pode ser, este ângulo verde será o ângulo beta, ok? E então eu interseto com o círculo e vou projetar no eixo dos senos, ok? Tenho então aqui o seno de beta. O seno de beta é então esta distância que vem aqui do 0 até aqui, onde ele intersetou aqui o eixo dos senos. Se quisesse ver o cosseno, bom, o cosseno projeta aqui na perpendicular no eixo dos cossenos e obtenho aqui este valor para o cosseno de beta. Neste caso já será negativo, mas eu irei falar dessas situações do cosseno ser positivo ou negativo mais à frente, ok? Neste caso é só para vermos como é que representamos o seno e o cosseno aqui no círculo. Para ver a tangente deste ângulo verde que eu aqui fiz, bom, reparem que se eu prolongar o ângulo para este lado, eu nunca mais encontro a reta da tangente, não é? Então a técnica é projetar o ângulo, mas para trás, ok? Projetamos aqui para trás e vemos onde é que vai intersetar o eixo da tangente, neste caso intersetou aqui, logo este será a tangente de beta. Eu aqui enganei-me no cosseno, reparem, não é o cosseno de alfa, porque o ângulo verde não é o alfa, ok? É sim o cosseno de beta, ok? E portanto a tangente de beta seria este valor aqui, que seria também um valor negativo. Ok? Bom, esta primeira introdução ao círculo trigonométrico foi precisamente para isto, para definir que o círculo trigonométrico é dividido então em 4 quadrantes, o seu raio é 1 e para ver como podemos visualizar o seno, o cosseno e a tangente de alguns ângulos no círculo, ok? É então desta forma que o fazemos. Vou continuar nas próximas aulas com o círculo, então até uma próxima!